A gente costuma imaginar que as grandes ideias nascem, sei lá, em bibliotecas silenciosas ou em salas de aula, né? Mas a verdade é que algumas das ideias mais impactantes do século XX surgiram, na verdade, da experiência dolorosa do exílio. Essa é a história de como a perda de um lar forjou uma nova maneira de entender o mundo, a política e a própria condição humana. Bom, vamos mergulhar nisso. E para começar, olha só que curioso. A gente começa com essa frase, um momento super íntimo. Estou extremamente orgulhosa por você ter vencido Benji. Não parece em nada uma citação de uma grande filósofa, né? Parece mais um bilhete carinhoso, até um pouco engraçado. E é justamente por isso que é tão forte. Isso nos conecta com o lado humano da história, bem no meio de uma das maiores crises que o mundo já viu. O cenário é Paris, nos anos 30. Hannah Arendt e seu amigo, o grande Walter Benjamin, ambos intelectuais judeus que fugiram da Alemanha, estão passando o tempo jogando xadrez. Só que, claro, esse não era um jogo qualquer. É um jogo que acontece à sombra da catástrofe, enquanto o mundo que eles conheciam simplesmente desmoronava ao redor deles. E essa imagem do xadrez, ela é uma metáfora perfeita para tudo isso. Arendt, Benjamin e tantos outros como eles não eram só peões sendo movidos passivamente pela história. Não, de jeito nenhum. Eles estavam analisando o jogo ativamente, tentando entender as regras, as forças que estavam definindo não só o destino deles, mas o de milhões de pessoas. E é importante entender que a história deles não é um caso isolado. Eles faziam parte de um verdadeiro êxodo da inteligência europeia. Toda uma geração de refugiados intelectuais forçada a fugir de casa por causa da ascensão do fascismo e da guerra que estava prestes a explodir. E para a gente não achar que isso é só uma história do passado, um ponto de atenção. Esse número é impressionante. No final de 2016, 65,6 milhões de pessoas estavam deslocadas de suas casas. A crise que aqueles pensadores enfrentaram ecoa, numa escala gigantesca, nos nossos dias. E é por isso que as ideias deles são mais relevantes do que nunca. O que mais choca, talvez, seja a velocidade com que tudo aconteceu. Em menos de uma década, uma avalanche de eventos catastróficos arrancou essas pessoas de suas vidas. De Berlim a Paris, da Espanha à Letônia, o continente inteiro estava pegando fogo e essas mentes brilhantes acabaram espalhadas pelo mundo. Certo. Diante de um colapso total, como é que se tenta dar algum sentido ao mundo? É fascinante ver que esses intelectuais seguiram basicamente dois caminhos. De um lado, tínhamos gente como a Arendt, que mergulhou de volta na grande filosofia alemã, naquelas ideias de razão e liberdade, para tentar entender onde foi que tudo deu tão errado. Do outro lado, pensadores como Judith Shklar e Albert Hirschman adotaram uma postura, digamos, mais cética, mais prática, inspirada no iluminismo. Eles não buscavam grandes sistemas, mas sim os alicerces para construir uma sociedade minimamente decente, com um Estado de Direito que funcionasse. E é exatamente aqui que a coisa fica interessante, porque é o momento em que a experiência pessoal se transforma em teoria universal. As cicatrizes do exílio, da perda da pátria, da migração, tudo isso virou a matéria-prima para alguns dos conceitos mais importantes do século XX. Vamos dar uma olhada em dois exemplos bem claros. Primeiro, a famosa teoria de Albert Hirschman. Pensa assim, quando a gente está diante de uma situação que está se deteriorando, seja uma empresa que vai mal, um partido político corrupto ou um país em crise, existem basicamente três opções. A gente pode ir embora, a saída, a gente pode usar a nossa voz para protestar e tentar mudar as coisas, ou a gente pode escolher a lealdade e ficar, mesmo com toda a insatisfação. E o mais incrível é ver como essa teoria nasceu da própria vida dele. A biografia do Hirschman foi uma sucessão de saídas. Ele fugiu de Berlim, lutou na Espanha, escapou para os Estados Unidos. Cada fronteira que ele cruzou, cada país que ele teve que deixar para trás, moldou o jeito como ele entendia o comportamento humano em sistemas falidos. A vida dele era a teoria em ação. Agora, vamos para Hannah Arendt. Vamos ver como a experiência dela como apátrida, ou seja, como uma pessoa sem nacionalidade, sem pertencer a lugar nenhum, a levou a uma das suas ideias mais profundas e duradouras para o pensamento político. Vamos parar para pensar um pouco qual seria o direito humano mais fundamental de todos. O que vem à mente primeiro? Liberdade de expressão, talvez? O direito à vida? A liberdade? São todas respostas importantes, claro, mas a resposta da Arendt, bem, ela é surpreendente e vai muito mais fundo. Para Arendt, o crime supremo, como um genocídio, não é só um assassinato em massa, é a destruição de uma perspectiva única sobre o mundo. Quando um povo inteiro é aniquilado, uma parte do nosso mundo comum, um jeito de ver e sentir a realidade, é destruída para sempre. A própria realidade fica mais pobre com isso. E aqui está o ponto central dela.
Para Arendt, o direito mais fundamental de todos é o direito a ter direitos. Mas o que isso quer dizer, afinal? Significa, basicamente, o direito de pertencer a uma comunidade política. Porque sem isso, sem um lugar no mundo onde a sua voz importe e a sua existência seja reconhecida, todos os outros direitos humanos se tornam só palavras vazias no papel. A experiência desses pensadores não é só uma relíquia da história. Ela nos dá um vocabulário, um conjunto de ferramentas para a gente conseguir entender as crises de pertencimento, de cidadania e de migração que definem a nossa época. O Moritz Goldstein resumiu essa experiência com uma frase muito forte: o eterno meio-outro. É aquele sentimento de nunca pertencer por completo, de ser, perante a lei, um cidadão igual aos outros, mas na cultura, no dia a dia, ser sempre visto como um estranho. É uma sensação que ecoa profundamente hoje para incontáveis comunidades de minorias e de imigrantes no mundo todo. Então, qual é o legado que fica? Ele é duplo. De um lado, existe esperança. As vidas desses pensadores nos mostram que é possível sim superar catástrofes, que novos começos são possíveis. Mas do outro lado, existe o medo. O crescimento de uma política tóxica de nós contra eles e o fechamento de fronteiras em países que antes eram refúgios, tudo isso sugere que as lições deles talvez estejam sendo esquecidas. Isso nos deixa com a pergunta final, que continua tão relevante hoje quanto era naquela época. A pergunta que Arendt, Hirschman e tantos outros foram forçados a encarar não desapareceu. Num mundo onde milhões de pessoas estão se deslocando em busca de segurança e de um lugar para chamar de seu, a questão sobre o que realmente significa ter um lugar no mundo não é só filosófica. É uma das questões políticas e humanas mais urgentes do nosso tempo.